Rei me deu seu coração. No 7º episódio dessa série, conheça Débora, profetisa e líder. Débora guiou Israel à vitória, simbolizando força e liderança feminina. Débora era juíza, profetisa, era esposa, mãe, mulher, era profeta, foi juíza. Débora era uma mulher de liderança, ela era uma líder nata. Então ela era exemplo em tudo que fazia, e as pessoas a procuravam para aconselhamentos. Por isso que ela era denominada como juíza, porque ela aconselhava e resolvia pequenos conflitos no povoado dela. E naquela época não era uma coisa natural uma mulher ter toda essa questão desse poder, entre aspas. Então ela atendia debaixo de uma palmeira, que era conhecida como a Palmeira de Débora. Não era um lugar de fácil acesso, era um lugar de difícil acesso no morro, e lá estava a Palmeira de Débora, e todos os dias ela atendia debaixo dessa palmeira. E ela era uma guerreira sem ter que guerrear, né? Ela era uma mulher inteligente, ela era uma mulher sábia, e buscava essa sabedoria no Senhor, né? Na intimidade que ela tinha com Deus. Me identifico nela, porque principalmente nessa questão de resolução de conflitos. Eu sou uma pessoa que sempre digo que a conversa resolve todas as coisas, né? E Débora, eu acho que ela era assim, era na conversa, era debaixo de uma palmeira, numa conversa de chamar as partes, do aconselhamento. Débora é uma mulher que se fortalece em Deus. Então ela também com certeza é uma mulher que tem inseguranças, essas inseguranças dela normal, mas a maior certeza dela é em Deus. Ela se apoia nele, ouve e é uma pessoa obediente às ordens dele. Ela se levantou porque ela se importava com o povo, então ela clamou a Deus que ouvisse, né, o clamor desse povo que estava sofrendo há 20 anos, né, nessa opressão que estava sofrendo com o rei. Muitas vezes a gente tem essa questão de resolver as nossas coisas, somente viver no mundo, somente dentro da casa da gente. E o mundo não é só isso. Tem muita gente precisando de ajuda. E às vezes a gente acha que a gente não tem o conhecimento, que a gente não pode, e nós podemos sim. Tem pessoas que precisam de atenção, que precisam de uma simples auxílio, e não custa a questão de estender a mão àqueles que mais precisam. E Débora tomou essa atitude porque ela se importou com o povo, com o sofrimento do povo. Débora foi uma mulher que ela não ficou somente no discurso. Ela sabia o que era certo, sabia o que é errado, tanto é que ela aconselhava todo o povo, ela resolvia conflitos, mas ela foi uma mulher de ação, né? Ela foi uma mulher que ela saiu da sua zona de conforto, né? E agiu, porque não podia mais ficar naquele sofrimento, aquele povo sofrido, oprimido. Então ela chamou Baraque, que era o líder militar da época, e que Deus tinha falado, que tinha ordenado que eles iam dar a vitória a ele. E ela em nenhum momento ela encontrou dificuldade. Ela disse para ele: eu vou com você, mas a glória da vitória não vai ser sua, vai ser pelas mãos de outra mulher. Ela é um exemplo de inspiração. Vocês imaginam naquela época, antes de Jesus, uma mulher ter uma autonomia dessa como ela tinha. E com certeza, aí eu quero ressaltar também a questão do próprio marido dela, né? Porque se ela tinha essa autonomia, porque ele permitia, né? Porque como ela era mãe, ela era esposa, ela era dona de casa. Naquela época, aquelas mulheres eram somente donas de casa, né? E muitas vezes a gente não vê sentido no que a gente faz, né? Nessa questão de não ter essa relevância ou de não se sentir valorizada. Gente, Deus valorizava as mulheres naquela época. Imagina hoje os papéis que nós precisamos desempenhar. Débora era uma mulher forte, mas não era uma mulher forte na força, era uma mulher forte na oração, era uma mulher forte no Espírito Santo, era uma mulher forte no amor, né? E fez com que ela tivesse essa fortaleza e essa grandeza de se pôr em ação em prol das outras pessoas. A Débora da Bíblia oferece a nós mulheres de hoje o exemplo de uma mulher e líder forte. Forte na oração, forte no Espírito Santo, forte em Deus e principalmente forte no amor. Ela era sábia, corajosa e se importava com as pessoas, por isso ela agia.
Débora ainda nos mostra que as mulheres podem desempenhar papéis importantes em liderança, tomando decisões estratégicas e influenciando positivamente a sociedade ao seu redor. Vocês imaginem que centenas de anos antes de Jesus, lá no começo do povo israelita, nós mulheres já éramos valorizadas por Deus. Deus olha e vê aquilo que não enxergamos, conhece o nosso coração e sabe o que cada uma tem para oferecer. Deus nos conhece e não vê motivos para não nos escolhermos. Somos filhas amadas e preciosas para Ele. Você quer viver a intimidade espiritual que Débora viveu com Deus? Você quer viver o que nunca viveu? Meninas, então façam o que nunca você fez. Caminhe pelos caminhos do amor. Caminhe pelos caminhos do Senhor. Queridas mulheres, o lugar é aqui e o tempo é agora. Projeto Mulheres da Bíblia. Com qual delas você se parece mais?